Enquanto Jacó ainda lhes falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou-se, revolveu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão da sua mãe. Então Jacó beijou a Raquel e, levantando a voz, chorou. E Jacó anunciou a Raquel que ele era parente de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou a seu pai. Assim que Labão ouviu as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o e levou-o à sua casa. E Jacó contou a Labão todas essas coisas. Então Labão lhe disse: verdadeiramente tu és meu osso e minha carne. E Jacó ficou com ele um mês inteiro. Depois perguntou Labão a Jacó: por seres meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o de mais novo, a mais moça, Raquel. Lia tinha olhos fracos, ao passo que Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha mais moça. Respondeu Labão: melhor é que eu a dê a ti do que a outro. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por amor a Raquel, mas estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então Jacó disse a Labão: dá-me minha mulher, o meu tempo já está cumprido, e eu quero tomá-la por mulher. Reuniu, pois, Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. Mas chegada a tarde, ele tomou a Lia, sua filha, e a trouxe a Jacó. E Jacó se deitou com ela. E Labão deu a sua serva Zilpa por serva de Lia, sua filha. Quando amanheceu, eis que era Lia. Pelo que perguntou Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi em troca de Raquel? Por que me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. Não se dá a mais nova antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo trabalho de outros 7 anos que ainda me servirás. E Jacó fez assim, cumpriu a semana de Lia, então Labão lhe deu por mulher a Raquel, sua filha. Senhor Deus, Pai, toma, Senhor Deus, a mensagem desta noite. Muito obrigado por o Senhor ter nos visitado até agora, durante os louvores. Durante tudo o que ocorreu nesse culto, Pai amado, o Teu Santo Espírito fez presente aqui nesse lugar. Pai. Que nós possamos ter os nossos ouvidos abertos durante a mensagem para ouvir de Ti. Que os nossos corações estejam abertos para ser confrontados com o Teu Santo Espírito. Senhor Deus, que o Senhor possa, Pai amado, fluir nesse lugar. Que a Tua mensagem, Pai amado, possa ser da forma que Tu queres. Pai amado, que o Senhor possa agir da forma que Tu queres na vida de cada um que está aqui, Senhor. Pai, é que eu te peço. Em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. O tema dessa mensagem que eu quero trazer nessa noite é a história que não é contada. A história que não é contada. Né? As nossas vidas, elas são construídas com histórias. Hoje, quando nós chegamos a esse ponto da nossa vida, nesse exato momento, quando olhamos para trás na nossa vida, nós temos uma história formada de vida. Uma história que foi formada por várias pequenas histórias que foram construindo no decorrer dos anos. Foi o nosso casamento, está lá na história da nossa vida. Os nossos aniversários, as nossas conquistas, as nossas frustrações, o nascimento de um filho, o nascimento de um neto. Todas essas pequenas histórias foram entrando na nossa vida e foi formando uma história que forma a pessoa que nós somos hoje aqui. Nós somos formados por inúmeras histórias que entram do nosso dia a dia.
Todas essas histórias, nesse exato momento, formam o indivíduo, a pessoa que está aqui, cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Somos formados por inúmeras histórias. Essas histórias também, elas são diversas. Nós somos formados por diversas histórias no decorrer da nossa vida. Nós possuímos a história que nós desempenhamos dentro da igreja. E isso aflora quando nós temos um retiro, quando nós saímos em grupo, quando nós começamos a lembrar os feitos que aconteceram dentro da igreja, quando lembramos das pessoas, como lembramos dos amigos que estão dentro da igreja. Nós temos uma história que é formada no nosso convívio eclesiástico. Mas também nós temos uma história que era desenvolvida em torno da família. Toda vez que nós nos reunimos no Natal com a família toda, o grupo todo, começa a vir aquelas lembranças de famílias, aquela história. O pai quer logo relembrar os feitos do filho na infância, da filha na infância. Às vezes quer pegar o álbum de família para mostrar e relembrar tudo aquilo que aconteceu. São histórias que entraram na nossa vida e fazem parte do nosso cotidiano. Nós temos uma história também no nosso trabalho. No nosso trabalho nós desempenhamos a nossa profissão e nos destacamos pelo nosso profissionalismo, pela nossa acurácia, pelo nosso trabalho. E ali nós desenvolvemos uma história no contexto de amigos. Amigos no trabalho que formam histórias no ambiente de trabalho, que também são relembradas. E lembramos daqueles amigos que começaram a carreira junto conosco, que ainda estão no nosso convívio no trabalho depois de anos. São histórias que são formadas em nossa vida. Cada lugar nós contamos uma história diferente. Em cada ambiente nós contamos uma história diferente. Quando nós estamos lá dentro da empresa, quando nós estamos trabalhando, nós mostramos a história do profissional que se formou, que se qualificou, que se preparou para estar naquela posição. É a história da nossa vida que é contada numa via de profissionalismo. Quando nós estamos dentro da igreja, nós contamos uma história do servo de Deus, da serva de Deus, daquele que foi chamado para proclamar o reino de Deus. Nós contamos essa história. Nós contamos a história daquela pessoa familiar que está no meio da família. Em cada lugar nós contamos uma história. E as pessoas às nossas voltas nos conhecem pela história que nós contamos. Nós conhecemos cada um que está aqui. Alguns de caminhada longa. E nós conhecemos pelas histórias que nós contamos. O contexto que nós acabamos de ler não é diferente. A família em questão é uma família muito conhecida. E a história que está na Bíblia, nós conhecemos e conhecemos muito bem. Como não conhecer a história de Abraão, Isaque e Jacó? O texto em questão, que foi lido em Gênesis, capítulo 29, ele é um texto que ele é expresso totalmente diferente dos outros textos da Bíblia, porque nós estamos diante de um romance. De um romance que eu julgo, às vezes, até um romance do estilo de Shakespeare. Um amado atrás da sua amada. Um amado que faz de tudo para conseguir conquistar a sua amada. E por ela ele trabalha 14 anos. Se qualquer pessoa pegasse e não olhasse que era a Bíblia, ia falar que era um texto de Shakespeare. Um texto de romance. O amor de Jacó por Raquel e as duras penas que ele teve para que pudesse chegar a conquistar o amor verdadeiro. O seu verdadeiro amor. A história de Jacó começa lá em Ur dos Caldeus. Abraão recebe a mensagem de Deus. Ainda como Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Vai para a terra que eu ainda hei de te mostrar e de ali te fartei uma grande nação. Jacó já idoso, Sará também idosa, partem para um caminho que eles não sabiam. Mas nesse caminho Deus visita. E Sara, já passada a idade de ter filho, tem Isaque. Isaque nasce de uma providência. Isaque nasce de uma promessa de Deus. Deus fez uma promessa a Abraão, Isaque nasceu dessa promessa. Deus nunca falha as promessas dele. Deus nunca falha as promessas, e Abraão tinha uma promessa de Deus e a promessa foi cumprida. Se você tem alguma promessa de Deus, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã,
Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Em Abraão cumpriu. Nas histórias da Bíblia, todas elas foram cumpridas. Deus não faz promessa eleitoreira. O que Ele promete, Ele cumpre. Não porque nós merecemos, mas porque Ele é um Deus de amor. Ele cumpre. Isaac cresce. Isaac desenvolve. Vira adulto. Casa-se com Rebeca. E nesse casamento surgem 2 filhos. Gêmeos. Onde que o Espírito Santo avisa ao casal, avisa basicamente a Rebeca, que lá dentro do ventre dela tem 2 nações. 2 nações existentes. Onde o mais novo reinará sobre o mais velho. 2 nações. Mas só que Jacó e a mãe dele quis dar uma ajudinha para Deus. Quis dar uma ajuda a Deus. Eles não quiseram esperar Deus cumprir a promessa, mas quiseram dar uma ajudinha. E nessa ajuda, Jacó rouba a bênção de Esaú. E o que ele ganha foi justamente sair da presença de Isaac, sair da presença da terra prometida, sair da onde ele estava, para poder fugir, e fugir sem nada. Chega na cidade de origem da família, chega onde estava Labão, sem nenhum recurso. Saiu com o que tinha no corpo. E quando ele olha para Raquel, ele se apaixona. Quando ele olha para Raquel, começa a se apaixonar por ela. Aí ele faz, como que eu posso fazer? Eu não posso comprar o dote. Eu não tenho recursos para comprar o dote. O que eu posso fazer é trabalhar 7 anos por ela. E foi o que ele ofereceu. Ele ofereceu 7 anos de trabalho, e 7 anos de trabalho foram aceitos. Mas Labão, malandramente, como malandro é Labão, ele consegue fazer dos 7 anos 14. Dos 7 a 14. Jacó, você pensa que vai trabalhar por mim por 7 anos, mas você vai trabalhar 14 anos para mim, por Raquel. E 14 anos trabalhou. 14 anos trabalhou. E depois desses 14 anos, mais 6. E nesses 6 anos seguintes, uma troca de negociação de salários tremenda. Muita troca de salário. Muita troca. Quando Jacó estava começando a ganhar bem, tudo estava acontecendo muito bem, dentro do acordo, muda o acordo. O novo acordo, Jacó começa a ganhar bem, muda o acordo. Foram 20 anos. 20 anos por causa de uma desobediência. Por causa de tentar adiantar o processo de Deus. Mas só que depois de 20 anos, Jacó se despede de Labão, com a mulher que ele ama, e rico em posses. A Escritura fala que ele saiu rico em posses. Tudo que Labão tentou fazer contra ele não conseguiu diminuir os bens dele. Ele saiu com a mulher que ele ama e saiu também rico em posses. Quando eu paro nessa história aqui, quando eu lembro dessa história, eu me lembro das vidas dos nordestinos quando vem para o Brasil, quando vem aqui para o Rio. Vem com uma mão na frente e outra atrás, me desculpa a linguagem, com nada. Sem nenhum recurso, e aqui constrói. E depois que constrói, eles olham e falam assim, meu Deus, eu vim sem nada, mas agora eu tenho uma família, eu tenho uma casa que eu não tinha casa, eu tenho recursos, eu não tinha recursos. Eu me lembro muito dessa história. Essa história de Jacó é a história que nós conhecemos. É a história de um vencedor que chega sem nada e sai com muita coisa. É a história de um vencedor. É a história de uma família que vence. É a história de um homem, de uma mulher que vence. Sem nada consegue conquistar tudo. Essa é a história que nós queremos contar da nossa vida. Essa é a história que depois de lutas e tribulações, de vários anos, chega lá no final nós podemos contar uma história que vence. Essa é a história que nós gostamos de ouvir. Essa é a história que chama a nossa atenção. A história de uma pessoa que foi vencedora. Mas existem algumas histórias que ficam ocultas. Existem algumas histórias que nós não escutamos. Existem algumas histórias que nós não damos atenção. Dentro de toda a história existe um enredo que a gente não presta atenção. Dentro de toda história de vida
existem algumas histórias que nós não damos muita atenção. Existem histórias dentro da história. E existem histórias que não são contadas. Existem muitas histórias que não são contadas. Quando nós desenvolvemos a nossa vida, quando nós construímos a história da nossa vida, nós queremos contar aquela história de atos heróicos. Nós vamos logo para o Facebook, postamos aqueles atos heróicos nossos, aqueles atos da nossa vida que se destacam do nosso ser, aquela realização, é a formatura da faculdade, é o filho que acaba de nascer, são os sucessos que entram do nosso ser. E a gente fica feliz, gostamos de manchetes que tragam essa história de vencer, de ser vencedor. Mas também dentro da nossa vida, temos histórias que nós não contamos. Existem algumas histórias na nossa vida que nós não observamos. Nós temos histórias que nós não queremos que sejam observadas. Histórias que estão dentro da nossa vida, estão dentro do nosso ser. Foi parte da nossa construção, mas nós não queremos que seja observada. Prestamos muita atenção naquilo que nos chama a atenção. Quando nós olhamos para Jacó, nós ficamos olhando para aquele romance e aquilo nos chama muito a atenção. Chama a atenção de cada um de nós esse romance. Chama muito a nossa atenção. Mas quando nós chamamos a atenção para o romance de Jacó e de Raquel, nós deixamos de lado algumas coisas que estão na Bíblia, que é importante que a gente medite. Existem histórias que requerem a nossa atenção e nós não damos essa atenção. Quando nós olhamos para o texto, quando olhamos para Gênesis capítulo 29, nós vemos uma história que está inclusa ali. Uma história que nós temos que prestar atenção, mas que às vezes nós não damos conta que ela está ali. No meio desse enredo todo, do personagem principal que é Jacó, do personagem que está ali também Raquel, Labão, nós vemos no meio daquilo tudo ali, a Lia no meio da história. E nós não damos atenção para Lia no meio da história. Quando nós olhamos para Lia, nós vemos Lia como uma intrusa ao grande amor de Jacó e Raquel. Nós olhamos para Lia como aquela mulher que não deveria estar ali, que roubou, fez com que Jacó trabalhasse mais 7 anos para conquistar Raquel. Nós não olhamos ela da forma que devemos olhar. A história dela não passa no nosso texto quando a gente lê Gênesis capítulo 29. Focamos no patriarca, focamos naquilo que aconteceu com ele, esquecemos do que aconteceu com Lia. Desprezamos e achamos que ela é apenas uma intrusa naquela história. Mas ela está lá. Ela está no texto. Ela não foi omitida do texto. Ela está presente em Gênesis capítulo 29. A gente consegue imaginar a vida dessa mulher? A gente consegue imaginar o drama que essa mulher viveu na sua vida? O que ela passou nos seus dias, nos seus anos de vida? Conseguimos imaginar por tudo que ela passou, por cada momento? Vamos tentar analisar um pouquinho a vida dela. Vamos começar pelo nome. Vamos começar pelo nome dela. Na Bíblia, algumas traduções traduzem como Lia ou Leia. São duas traduções diferentes. Tem traduções que utilizam o nome Lia, tem traduções que usam o nome Leia. Mas o original hebraico é Leate. O nome é Leate. O nome Leate dela, no hebraico, quer dizer cansada, fatigada, exausta, desgostosa e oprimida. Isso quer dizer o nome dela. Essa fadiga do nome, ela pode ser levada tanto uma fadiga física como uma fadiga psicológica. Tanto faz a utilização do nome. A fadiga, o cansaço, estar desgostosa pode ser tanto no caráter físico como psicológico. De contrapartida, sua irmã Raquel, a palavra Raquel quer dizer Rahel no original, que quer dizer ovelha de Deus. E essa palavra está lá em Isaías 53, versículo 7, quando diz o seguinte: e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. É a palavra Raquel. Imagine uma mulher crescendo,
Uma criança, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Raquel, em algum período, nasce. Ela começa a desenvolver. Ela chega à idade da adolescência. O nome dela é desgostosa, enquanto da irmã é ovelha de Deus. Como é o convívio social. O nome dela tem um significado de oprimida, ofendida, enquanto a sua irmã tem o nome de ovelha de Deus. Uma pressão psicológica que essa jovem adolescente cresceu. Que sofrimento, que diferença. Imagina a infância dela, 12, 13, 14 anos. No meio da roda de adolescente, lá vem a desgostosa, lá vem a Lia, lá vem a Leate. Não, lá vem a Raquel, a ovelha de Deus. Sem mais, em Gênesis capítulo 29, verso 17, diz que Lia tinha olhos fracos. E existem 2 interpretações para Lia tinha olhos fracos, que é a mais comum. Uma quer dizer sobre fragilidade, depressão. Uma pessoa deprimida, uma pessoa frágil. E uma outra, que também é aceita, mas não tão aceita, que provavelmente traga algum traço de estrabismo. Então, quer dizer, possivelmente ela poderia ser vesga. Então ela teria um nome ainda de desgostosa, ofendida e ainda seria vesga. Nós estamos pensando aqui na mensagem de uma pessoa de 14, 15 anos que está desenvolvendo. Quanto bullying essa criança, essa adolescente sofreu na vida dela. Quantas afrontas ela sofreu. E nós não prestamos atenção nisso nesse texto. Essa história não é contada para a gente. Nós não conseguimos observar isso. Ela cresce. Ela desenvolve. Ela possivelmente vê Raquel, como diz o texto, Raquel era formosa, era robusta, de semblante. Possivelmente ela viu a sua irmã sendo cortejadas por alguns homens. Pessoas que queriam ansiar ser namorado, noivo, casado. E ela nada. E ela nada, nenhum pretendente. De repente vê um parente chegando de uma terra distante. Ela olha, vê o parente trabalhando 1 mês. Poderia até criar algumas intenções, mas de repente Lia vê esse mesmo parente se dedicando 7 anos e oferecendo 7 anos de trabalho pela irmã. 7 anos de trabalho pela irmã. 7 anos trabalhando. E ela possivelmente acompanhou cada ano desse trabalho. Enquanto para Jacó o dia passou muito fácil, passou sem ele perceber os 7 anos. Para Lia possivelmente foi uma dura passagem. Porque enquanto a irmã dela tinha um pretendente, ela não tinha nenhum. Enquanto o ano passava, a irmã dela poderia estar casada e ela não. A história aqui não é contada. Ela está lá. E nós não damos conta. De repente, termina os 7 anos. Jacó reclama o contrato, reclama a promessa e quer casar com Raquel. Mas aí Lia passa por uma outra decepção. Forçadamente pelo pai é obrigada a casar com Jacó. Forçadamente, obedecendo a tradição de obedecer aos pais, ela casa com Jacó. Ela casa com um homem que ama outra mulher. Ela entra num casamento a qual aquele homem, o marido dela, ama outra mulher e estava se preparando para estar com a outra mulher. Ela chega à vida de casada com um marido que não gosta dela, que não a ama, que não trabalhou 7 anos por ela, trabalhou por outra. Um marido que, em vez nas núpcias, está agraciado de estar casado, não, ele sai correndo para poder reclamar sobre a oferta. Ele vai correndo em direção a Labão e diz: o que foi isso que aconteceu? Eu ia casar com Raquel e acordei com Lia. Que vida. O marido não a amava. Ela foi rejeitada. Uma pessoa rejeitada pela sociedade de época. Uma pessoa rejeitada pelos sentimentos através do pai. E rejeitada pelo marido. Ela não era percebida. Ela não era admirada. Ela não era vislumbrada.
E quantos hoje não são percebidos? E quantos hoje estão no meio da igreja com histórias que nós não conhecemos? Quantos estão com histórias que não são contadas? Lia não tinha mais sonho nenhum. Se nós vemos o texto no verso 32, ela fala assim: e concebeu Lia e deu à luz a um filho, e chamou Rubens, pois disse, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Ela era aflita. Quem se preocupava com Lia? Quem se preocupava com o que estava ocorrendo com Lia? Uma mulher aflita, uma mulher que não era amada, uma mulher rejeitada, uma mulher à sombra de uma outra pessoa, à sombra de Raquel. Nós possuímos diversas histórias na nossa vida. Nós possuímos histórias boas, nós possuímos histórias más na nossa vida. A nossa vida é formada por histórias. Nós temos histórias na nossa vida que nós temos a maior felicidade de contar. Mas temos algumas histórias na nossa vida que queremos trancar dentro de um baú e enterrar o mais profundo possível. Nós temos histórias que são totalmente percebidas por todos à nossa volta. Mas nós temos também histórias que não são percebidas por ninguém. Nós temos lágrimas que ninguém nunca escutou. Nós temos sofrimentos, marcas em nosso corpo que nunca ninguém viu. Todos nós possuímos histórias, e histórias que não são contadas em nossa vida. Não somos diferentes de Lia. Lia não é percebida. Lia passa por uma intrusa. Mas nós temos algumas histórias na nossa vida que também passam por intruso no meio da sociedade. Quantas histórias que não são contadas em nossa vida. Quantas frustrações nós temos em nosso dia a dia. Quantas dores estão em nosso corpo que nós somente sabemos. Quantos sonhos estão destruídos no meio das pessoas. Quantas marcas profundas em nossa alma que ninguém conhece. Quantos bullying nós passamos na nossa vida. Lia passou por vários. Quantas pessoas foram agredidas no seu lar. Quantos vícios entraram dentro da família. Histórias que não são contadas que estão dentro da igreja. Histórias que não são contadas, mas estão dentro do nosso ser. Quantas pessoas estão entregues aí à própria sorte, pedindo que alguém a auxilie, que alguém ajude. Quanto silêncio, precisando de um consolo. Histórias que não são contadas. Quantas pessoas que são igual a Lia nesse exato momento, pessoas que estão feridas, sem sonhos e totalmente sem perspectivas de vida. Pessoas que estão em nosso convívio e muitas vezes nós mesmos, em muitos momentos da nossa vida. Quantas pessoas que têm histórias que não são percebidas. Assim vivia Lia nos seus dias. Assim vivia Lia em cada momento da sua vida. Porém, o nosso Deus não deixa passar essas histórias em branco. O nosso Deus não deixa que essas histórias fiquem totalmente sem ser contadas. Em Gênesis 29, versículo 31, fala o seguinte o texto: vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada. O Senhor via o desprezo de Lia. O Senhor via o que acontecia com Lia. O Senhor via o que estava acontecendo a cada dia, a cada ano na vida de Lia. O pai não prestou atenção, o marido não prestou atenção, a sociedade não prestou atenção, mas Deus prestou atenção. Deus prestou atenção. E Deus presta atenção na nossa história de vida. Deus presta atenção no nosso dia a dia, Deus presta atenção em cada momento da nossa vida. O Senhor contemplou Lia onde ela estava. O Senhor contemplou aonde que ela vivia e com quem ela vivia. Na família onde que ela vivia. O Senhor contemplou tudo dela. A sociedade a rejeitou. A comunidade a rejeitou. Mas Deus não a rejeitou. Deus não a rejeitou em momento nenhum. Deus entrou na vida de Lia. Eu queria convidar o ministério de louvor para vir aqui na frente. Deus entrou na vida de Lia. Gênesis, capítulo 29, verso 31 e 35.
Acompanhem comigo o texto. E diz assim: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, abriu a sua madre, mas Raquel era estéril. Concebeu Lia e deu à luz a um filho, a quem chamou de Rubens. Pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição. Certamente agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz a um filho. E disse: porque o Senhor ouviu que eu era desprezada, deu-me também este, e lhe pôs o nome de Simeão. Concebeu outra vez e deu à luz a um filho. E disse: agora, esta vez se unirá meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso lhe chamou de Levi. De novo, concebeu e deu à luz a um filho, e disse: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Deus deu 4 filhos. Deus abriu a madre de Lia e deu 4 filhos. Deus atentou para o desespero de Lia. E Deus foi muito mais além na vida de Lia. O mundo a tinha rejeitado. Mas Deus deu a Lia um presente. O mundo rejeitou ela totalmente. A sociedade rejeitou. Os amigos, a família, próximo, não davam conta do sofrimento daquela mulher. Deus deu 4 filhos. E desses 4 filhos, um era Levi e o outro Judá. Não sei como pode pensar nisso. Mas quando a gente fala de Levi, nós estamos falando do libertador de Israel, Moisés. Quando nós estamos falando de Judá, nós estamos falando do Salvador do mundo, Jesus Cristo. Da tribo de Judá. Ela foi desprezada, mas Deus não a desprezou. Dela saiu o grande libertador de Israel e saiu o nosso Salvador. Aquela que era desprezada, aquela que a história às vezes nós não damos atenção, aquela que está no meio do enredo e que muitas vezes nós pensamos que está ali só para descortinar um grande amor que está acontecendo. Mas ali nós estamos vendo Deus operando numa vida que ninguém prestava atenção. Quais histórias da nossa vida que ninguém tem prestado atenção? Quais histórias da nossa vida que está tão em silêncio que ninguém sabe? A esposa em casa, o esposo, os filhos. Mas Deus está contemplando. Deus é aquele que muda a história da nossa vida. E quando tudo diz que não, Ele diz que sim. Quando tudo parece impossível, quando o mar está bravio à nossa frente, quando tudo parece estar em total tempestade, é Ele que acalma o mar. É Ele que acalma a tempestade. E é Ele que nos leva a um porto seguro. Tem um certo hino que diz que se Deus não abrir o mar, Ele fará a gente andar por sobre as águas. É Ele que controla e está dentro da nossa história. Eu queria convidar você a ficar de pé. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz o seguinte: o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ainda no livro de João, capítulo 14, verso 27, Jesus diz o seguinte: deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não turbe o vosso coração, e nem se atemorize. A aflita, a despercebida, ela teve uma história encontrada com Deus. E Deus mudou a história dela. E marcou ela na história. Vamos louvar o Senhor.
nosso Deus é aquele que preocupa com a nossa história. O nosso Deus é aquele que preocupa até com aquela que não é contada, que ninguém se percebe. Deus visitou Lia. Deus visitou naquilo que ela precisava. Ela precisava vencer as aflições da vida dela. Nós estamos sendo contemplados pelo nosso Deus. Nós não estamos só na nossa caminhada. A caminhada passa a ser difícil. Às vezes podemos imaginar que ninguém está dando conta do que acontece ao redor do nosso ser. Imaginamos que até Deus se pôs de lado. Que até Deus deixou de prestar atenção em nossa vida. Mas no final da caminhada, quando nós olhamos para os passos e olhamos para os passos que nós demos, nós conseguimos contemplar que nós fomos carregados pelo Espírito Santo de Deus. Nós fomos carregados pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Que nós fomos carregados pelo Autor e Consumador da nossa fé. Os ouvidos do nosso Deus não estão cerrados. Nosso Deus não está obtuso para as nossas necessidades. O nosso Deus, ele está atento para cada um de nós. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, possa estar sempre presente no nosso ser. E que nós consigamos, Senhor Deus, entender que Tu estás conosco. Que a nossa história, Senhor Deus, por mais que não seja contada, por mais que não seja ouvida, o Senhor contempla essas histórias, Senhor. O Senhor contempla, Pai amado, um vício dentro do lar. O Senhor contempla as agressões dentro de casa. O Senhor contempla as frustrações. O Senhor contempla o desemprego. O Senhor, Pai amado, contempla os momentos tristes. Contempla as aflições. Contempla as nossas lágrimas, Senhor Deus. E por isso nós sabemos que nós não estamos só, Senhor Deus. Nós não estamos só nessa caminhada. O Senhor está, Pai amado, apontando a nossa história. O Senhor está de olho no que ocorre em nossas vidas, ó Pai. Seja com Teu povo, seja com todos que estão aqui, Senhor. Senhor Deus, seja com cada um. Contempla a história de cada um, Senhor Deus. E muda a história, Senhor Deus. Muda a história, Senhor. Senhor, é o que eu te peço. Em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém.